Manor, 1983. Ian Gillan, o então vocalista do Black Sabbath, sofre um terrível acidente automobilístico. E por pouco, mas por muito pouco mesmo, esse acidente não termina em tragédia. Ian Gillan se salvou por um milagre, e a história dessa noite insana de bebedeira e alta velocidade se transformou na música mais conhecida do álbum Born Again. Você não sabe do que eu tô falando? Vem comigo que eu te conto tudo. Meu nome é Eduardo de Souza e este aqui é o Saba Blá Blá. Valeu! Senhoras, senhores, membros do júri, a saída de Ronnie James Dio do Black Sabbath e a entrada de Ian Gillan, para muitos despercebidos, pode parecer simplesmente a troca de uma peça por outra. Sai um vocalista, entra um outro vocalista. Mas essa mudança afetou o Black Sabbath de muitas maneiras. Claro, cada vocalista tinha o seu estilo, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando do ambiente da banda ali, do clima da banda, da forma de compor e também de como eles se relacionaram ali nos bastidores. Precisamos lembrar que Ronnie James Dio é americano. E o americano tem um jeito de encarar o show business de maneira muito mais séria, muito mais profissional. Mesmo que rolasse umas brincadeiras, umas pegadinhas entre os caras da banda e tudo mais no tempo do Ronnie James Dio, eram coisas mais leves. Porque também o Dio era 6 anos mais velho que o mais velho dos cavaleiros do Black Sabbath. Dio era 6 anos mais velho que Tony Iommi. Então, às vezes rolava uma brincadeira, uma piada meio adolescente e o Dio falava, ah, legal. E enquanto ele estava na banda, podemos dizer que o ambiente todo ali, de toda a equipe, era uma coisa bem mais profissional, podemos dizer assim. Mas quando o Ronnie James Dio saiu da banda daquele jeito, daquela forma traumática, parece que ele levou consigo a chave do manicômio e deixou a porta aberta. Por outro lado, Ian Gillan era inglês. E podemos dizer que os ingleses são um pouco mais descontraídos que os americanos, se é que você me entende. E além disso, pela primeira vez, Ian Gillan estaria numa posição diferente da qual ele esteve em seus outros projetos musicais. Pela primeira vez, Ian Gillan seria um igual. Tony Iommi, quando convidou Ian Gillan para entrar na banda, fez a mesma proposta que ele havia feito para o Ronnie James Dio alguns anos antes. Tony disse para o Ian, cara, você vai vir aqui, você vai fazer sua parte, você vai escrever suas letras, você vai cantar, e aqui todo mundo é igual, todo mundo tem suas responsabilidades, todo mundo tem seu talento respeitado, cada um cuida da sua parte, o Geezer cuida do baixo, o Bill cuida da bateria, eu cuido da guitarra, você vai cuidar da voz, do vocal. Todo mundo trabalha junto, todo mundo se ajuda, e aqui todo mundo é igual, todo mundo ganha igual. Você no Black Sabbath é igual a mim, igual ao Geezer, igual ao Bill. Topa trabalhar assim? Para o Ian Gillan, essa foi uma experiência inédita, já que no Deep Purple, apesar dele ter seu talento, sua liberdade lírica e todas as suas opiniões musicais respeitadas, ele ali, no final do dia, era subordinado a Jon Lord e Rich Blackmore, os donos do Deep Purple. Ou seja, apesar de ser o Ian Gillan do Deep Purple, ele ainda era subordinado aos donos da banda. Já na fase seguinte da sua carreira, na segunda metade dos anos 1970, com o Ian Gillan Band e com o projeto Gillan, Ian Gillan era o patrão. Ele não podia meter o louco ali, porque no fim do dia era o nome dele que estava encampando todo o projeto. Então ele não podia meter o louco, fazer qualquer loucura, encher a cara e sair mijando pelas janelas do hotel, tal, porque ele era o chefe, ele era o dono do projeto, ou seja, ele tinha responsabilidades e, como já diria o tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Em 1977, por exemplo, ele não podia sair gritando Corinthians campeão, meu patrão, porque no final do dia ele era o patrão. Essa é uma homenagem a Alexander Angelo Guazelli. E ali, em 1983, quando Ian Gillan foi aceito como igual, ele teve pela primeira vez plenos poderes sobre sua vida artística e sobre a sua vida pessoal. E foi numa dessas reuniões pré-gravação que, em conversa com o Tony Iommi, o Geezer Butler e o Bill Ward, o Ian Gillan teve sua opinião respeitada. O Gillan falou assim, olha, tem um amigo meu chamado Richard Branson,
que tem um estúdio chamado Manor Studio. E o Richard Branson, que é um cara bem informado, sabe que eu estou no Black Sabbath, sugeriu que a gente fosse gravar lá. O que vocês acham? E os caras do Black Sabbath toparam na hora. E para você entender o que isso significa, você precisa saber quem é Richard Branson e o que é o The Manor Studio. Em 1968, aos 17 anos, o inglês Richard Branson criou a revista Student. Ele e um amigo resolveram se juntar para criar essa revista que falaria sobre música, falaria sobre cultura pop, falaria sobre temas espinhosos como a Guerra do Vietnã, a Guerra em Biafra, e também tocaria em temas sensíveis como as famosas pautas de costumes em plena revolução no final dos anos 60 e no início dos anos 70. Algum tempo depois, enquanto o Richard escrevia uma matéria sobre música, Richard descobriu que as gravadoras e as lojas de discos lá na Inglaterra tinham um acordo. Eles meio que tabelavam os preços do disco. Nenhuma loja de disco poderia fazer uma promoção maluca ali, tipo, compre um disco e leve 2. E esse era um acordo para justamente nenhuma loja ter vantagem sobre a outra na hora de revender os discos. Foi aí que Richard Branson viu uma grande oportunidade. Ele pensou, porra, eu já tenho uma revista, eu vendo minha revista por assinatura. E eu já manjo como é que funciona o correio. O que aconteceria se eu vendesse os discos, ao invés de usando uma loja, usando o correio? Foi assim que nasceu a Virgin Mail Order. Richard Branson, que tinha enxergado essa oportunidade de negócio, foi lá nas gravadoras, comprou os discos, fez os anúncios na revista dele e calculou ali que se o cara recebesse o disco na casa dele, entregue pelo correio, mesmo assim com esse serviço extra, o disco sairia muito mais barato do que se ele fosse lá comprar na loja. E o Richard Branson gostou tanto desse negócio de trabalhar com música, de vender música, que ele acabou criando uma loja física, a Virgin Record Shop. E o que era a Virgin Record Shop? Era uma loja de discos, só que uma loja de discos diferente. Ao contrário daquelas lojas quadradas, onde os discos ficavam amontoados em caixas ali, você tinha que ficar procurando os discos e tinha pouco espaço para circular e tinha talvez uma ou duas jukebox para você pegar o disco ali, ficar todo espremido e tentar ouvir o disco antes de você comprar. A Virgin Record Shop tinha uma outra proposta. Ela tinha uma proposta muito mais moderna. Ela tinha a ideia, essa ideia do Richard Branson, de criar um ambiente apropriado para a pessoa viver a cultura da música. Ou seja, a Virgin Record Shop não era um quadrado ali que você ia mexer nas caixas. Ali era um ambiente onde tinha um sofá, onde tinha um espaço, onde as pessoas poderiam ouvir as músicas tranquilamente, onde as pessoas poderiam se encontrar, onde as pessoas poderiam conversar e discutir sobre música. E essa proposta, que hoje em dia é até comum, naquela época foi bastante revolucionária. O Richard Branson, como um amante da música, achava que a música era capaz de gerar experiências. Não só o cara ir lá numa loja apertada, escolher um disco e comprar, mas que tivesse um ambiente agradável, onde a pessoa pudesse degustar a música. E claro, a Virgin Record Shop caiu no gosto dos jovens que se encontravam ali para trocar ideias sobre música, para comprar discos e fitas e tudo mais. E estava correndo tudo bem com a Virgin Record Shop. Até que o Richard Branson resolveu comprar uns discos na Bélgica um pouco mais baratos, e ele resolveu comprar esses discos sem falar nada para ninguém, e não sei porquê o governo considerou isso contrabando. E Richard Branson foi parar na cadeia. Felizmente, Branson conseguiu escapar da cadeia, fazendo um acordo com a justiça, pagando 60 mil libras, e esse processo judicial contra ele foi extinto, fazendo com que Branson pudesse voltar às suas atividades no ramo musical. E logo após ser solto, Branson teve uma ideia. E ele pensou, e se eu pudesse transmitir esse ambiente da Virgin Record Shop para um estúdio? Porque a essa altura o Richard Branson já tinha consciência de como funcionavam os ensaios, como funcionavam os estúdios, como funcionavam as gravações, e do mesmo jeito que ele achava que as lojas de disco eram espaços opressores ali, onde você só tinha acesso a poucos discos e era um ambiente sufocante em que a música não era degustada de maneira apropriada, ele achava que a maioria dos estúdios
transmitiam essa mesma sensação, fazendo com que os músicos ficassem presos ali num certo tempo de horas, tendo alguns limites. Ah, nossa, tem que entrar às 9 e sair às 10, sei lá, coisas assim. Ele achava que o músico, para criar de maneira excepcional, ele deveria ter a mesma liberdade que ele apresentava para os seus consumidores na hora de comprar. Ter um lugar agradável, onde o cara pudesse se distrair, onde o cara pudesse caminhar, onde o cara pudesse pensar em outras coisas, além de música, onde ele pudesse relaxar e onde ele pudesse dormir também, passar lá os dias dele lá, mergulhando totalmente no processo de composição, no processo de criação de um álbum. E no ano de 1972, Richard Branson pegou uma grana emprestada e comprou uma mansão na região de Oxford. Uma mansão com campo de golfe, com pista de kart, com piscina, com acesso a um canal onde as pessoas poderiam ir de um lado ao outro ali da região de barco, usando o transporte fluvial. Um lugar meio isolado, e esse lugar, senhoras, senhores e membros do júri, era The Manor Studio. E foi nesse lugar que em 1983, graças à amizade do Ian Gillan com Richard Branson, que o Black Sabbath gravou o álbum Born Again. Como eu falei no começo do vídeo, a saída de Ronnie James Dio ali trouxe um ambiente completamente insano para a galera do Black Sabbath. Não estou falando apenas dos músicos, mas da equipe, dos Rhodes, dos técnicos. Todos eles ali pareceram que tinham ganho uma carta de alforria à loucura. E coisas insanas, perigosamente insanas, aconteceram em Manor em 1983. Muita coisa doida ali, os caras pareciam que estavam na Sibéria por 30 anos e foram libertos no meio do Carnaval do Brasil e piraram totalmente. Isso também porque Ian Gillan era um cara completamente maluco. E ali os caras na faixa dos 30 anos estavam vivendo uma experiência diferente em suas vidas. Eles já eram ídolos, já eram pessoas estabelecidas em suas carreiras e estavam ali como sobreviventes dos loucos anos 70, pirando na batatinha literalmente, fazendo coisas absurdamente malucas e irresponsáveis, como se fossem adolescentes saindo numa excursão. Muita coisa aconteceu em Manor e que eu não vou falar aqui porque a gente vai focar apenas nos acontecimentos de uma dessas noites, que foram os acontecimentos responsáveis pelo surgimento da letra da música Trashed. Mas antes eu preciso falar do Ian Gillan, o compositor. Ronnie James Dio, Geezer Butler, Ozzy Osbourne, os compositores anteriores do Black Sabbath, gostavam de escrever sobre vários temas, sobre mitologia, sobre religião, sobre política, sobre heróis, sobre temas metafísicos. Mas Ian Gillan, diferentemente dos letristas anteriores, gostava de escrever sobre a sua vida, sobre as coisas que ele via, sobre sua vida de bon vivant, sobre sua vida de astro do rock, sobre seu prazer em dirigir em alta velocidade e sobre putaria. Sim, senhoras e senhores, Ian Gillan era um belo de um comilão ali no início dos anos 80. Mesmo casado com a Bron Gillan, ela sabia que o Gillan não era flor que se cheire, porque inclusive ela conheceu ele durante uma turnê. Ela era cantora, era backing vocal, e ela falou: cara, mano, você quer encher a cara, você quer comer umas puta, você quer comer umas groupie, velho, vai fazer isso longe de mim, e quando você estiver de boa, tranquilo, e quiser ser o ser humano que você é, vem aqui que a gente fica de boa. No resto, cara, não quero saber o que você bebe, não quero saber quem você come, só quero paz, amor e tranquilidade na minha vida. Suas loucuras, fica lá pra estrada e você que se dane com as suas bizarrices. E era assim, senhoras e senhores, que Ian Gillan vivia ali no início dos anos 80. Ele gostava de escrever sobre sua vida. Inclusive, se você for analisar a letra da sua música mais famosa, Smoke on the Water, é apenas o relato de uma noite que aconteceu realmente em 1971, quando o Deep Purple estavam lá em Montreux, na Suíça, e estava rolando um show do Frank Zappa and the Mothers num cassino, e um maluco soltou ali um rojão, alguma coisa lá dentro, e acabou pegando fogo no lugar, e a fumaça desse incêndio se espalhou por algumas
regiões da cidade e ficou ali adormecida sobre um lago. E aí essa visão do Ian Gillan de ver aquela fumaça sobre o lago foi que o inspirou para escrever uma letra contando os eventos daquela noite, e por isso a história daquela fumaça sobre o lago ganhou o nome de Smoke on the Water, que é fumaça sobre a água. Simples assim. Ian Gillan era um cronista. Ele gostava de escrever sobre suas aventuras e as coisas que ele via na vida. E a letra de Trashed é sobre isso, sobre uma noite de 1983 em Manor. Para começar a história, preciso dizer que Don Warden, empresário da banda na época, resolveu comprar ou alugar, dependendo de onde você lê essa história, 4 Ford Granada 6 cilindros para cada um dos membros da banda. Eles estavam lá em Manor. Manor é meio afastado ali da civilização. Ele falou, porra, os caras vão querer sair e tal, não sei o que, em vez de eu ficar me preocupando em limousine, não sei o que, eu dou um carro para cada um pega uma chave, cada um cuida do seu carro e se foda. E se eles quiserem ir pra puta que pariu, cada um pega seu carro e cada um que se vire ali. São 4 jovens adultos ali na faixa dos 30 anos, não vão fazer nenhuma besteira. E foi isso que o Don Warden resolveu fazer. E os caras concordaram e gostaram dessa ideia. Assim, eles também tinham uma certa liberdade ali, uma liberdade de ir e vir a hora que eles quisessem ali de Manor. E os relatos que eu vou contar a seguir são de Peter Rasky, um dos Rhodes do Black Sabbath em 1983. Ele é o Peter citado por Ian Gillan na música Trashed. E de acordo com Peter, ele e Gillan foram responsáveis por essa noite insana. Perto de Manor havia um pub e o Ian Gillan havia comprado um barco para poder ir nesse pub. Ele falou, legal, tem um carro, mas porra, depois do ensaio, à noite, eu vou ficar dirigindo para chegar. Ele tinha que dar uma volta para chegar no pub. Então ele falou, eu vou comprar um barco só para poder ir direto pro pub ali a hora que eu quiser. Tem uma saída perto do canal e já era. E aí, o Peter conta que depois de um dia de ensaio, o Gillan chegou para ele e falou, cara, vamos tomar uma lá no boteco? Aí o Peter falou, beleza, vamos lá. E o que aconteceu? Aconteceu que o Peter pegou a chave de um dos carros, um dos 4 Ford Granada que o Don Warden tinha comprado para cada um dos integrantes do Black Sabbath. E por acaso ele pegou a chave do carro do Bill Ward, que era o último dos Granadas que tinha chegado ali no The Manor. Aí o Peter falou, porra, ninguém usou esse carro aí, deixa eu dar uma estreada nele. Foi lá, ligou o Ford Granada 6 cilindros e saiu de rolê até o pub. O Ian Gillan, que não estava preocupado com nada, pegou o barquinho dele lá, seguiu pelo canal e também chegou até o pub. E lá os dois se encontraram e começaram a beber. Eles começaram a tomar uísque com coca ali e tal, e trocar ideia, bababá, aqueles assuntos que a galera conversa depois do expediente, falando, o trampo foi foda hoje, pode crer, não sei o quê. E aí eles continuaram bebendo ali, uísque com coca e tal, e porque o cara daquele pub não tinha muitas opções de bebidas. Foi aí que um dos dois olhou ali pro balcão e viu uma garrafa de tequila. Aliás, 2 garrafas de tequila. E aí eles perguntaram pro cara, porra mano, por que essa tequila não tá aí no cardápio? Daí o cara falou assim, na real essas garrafas estão aí há uns 30 anos, cara. Ninguém nunca bebeu essa merda aí e nem lembro de colocar no cardápio. Por acaso vocês querem beber? E aí o Gillan e o Peter falaram, beleza, traz aí. Queremos uma dose dessa tequila. E claro, como Ian Gillan estava na mesa, essa dose acabou virando a garrafa inteira. Peter e Gillan dividiram aquela garrafa de tequila, conversando ali, jogando papo fora e relaxando após um dia estressante e produtivo de trabalho no mundo da música. E aí, depois que eles zeraram a garrafa ali, o Gillan estava bem calibrado, o Peter estava bem calibrado, e aí eles falaram assim, não, beleza, agora você volta de carro, eu volto de barco e a gente se encontra lá no The Manor, beleza? Beleza. Tava tudo certo, tudo maravilhoso, tudo combinado. Só que apesar do caminho pelo canal ser mais curto, com o carro a viagem era mais rápida. E o Peter chegou em The Manor um pouco antes do Ian Gillan. E
E aí, como ele estava com o carro novo do Bill Ward, ele falou assim: o que eu vou fazer agora enquanto eu espero meu novo amigo Ian Gillan? Já sei, eu vou pegar o carro do Bill Ward e dar umas voltas na pista de kart. Claro, como qualquer pessoa normal que acabou de beber meia garrafa de tequila, Peter teve essa ideia genial de ficar dando voltas numa pista de kart com um carro que não era dele. E aí ele conta que até algumas pessoas saíram para ver ele lá, porque ele estava arrebentando nas pistas, tal, dando altas curvas lá, descendo o pé no acelerador e tudo mais. Até que o Ian Gillan apareceu, chegou de barco ali, né, em Manor, foi lá andando, ouviu o barulho do motor rodando lá, chegou lá no onde o Peter estava lá, dando umas voltas, fez assim: opa mano, beleza? Aí o Peter parou o carro, falou: ah beleza. Daí o Gillan falou: o quê? Falou: vai pro lado que agora eu quero dirigir. A música sugere que eles estavam ouvindo alguma fita ali no carro em som muito alto, mas o que se sabe é que o Gillan estava dirigindo insanamente, bêbado de whisky e tequila, dando várias voltas ali na pista de kart, quando na terceira ou na quarta volta, de acordo com o Ian Gillan, ele bateu ali numa curva onde tinha uns pneus ali para evitar um choque maior, e alguns pneus se soltaram indo para o meio da pista. E o Ian Gillan continuou correndo ali, dominou o carro e continuou correndo, e na volta seguinte ele bateu num desses pneus e o carro capotou e ficou rodando ali na pista, saiu rodando pelo gramado. E de acordo com Peter Rest, é mais ou menos isso, só que não tinha nenhum pneu, ele saiu da pista porque ele estava em alta velocidade, perdeu o controle do carro, o carro deslizou pelo gramado, bateu num concreto, capotou e saiu rodando ali pelo gramado e pela pista de kart de Manor. Felizmente, ambos estavam usando o cinto de segurança, e foi isso que acabou salvando a vida desses dois ingleses doidões. Mas os perigos não acabaram com o acidente. Peter conseguiu se soltar e sair do carro rapidamente e percebeu que o tanque de gasolina tinha estourado e estava vazando, jorrando gasolina para todo lado. Quando ele olhou para dentro do carro, o Ian Gillan não tinha conseguido se soltar. O Ian Gillan estava pendurado de cabeça para baixo, preso pelo cinto, fumando um cigarrinho. Senhoras e senhores, acreditem, apesar do impacto do carro, apesar do carro ter virado com as quatro rodas e ter rodado na pista, o Ian Gillan conseguiu manter o seu cigarro na boca. E quando o Peter viu isso, viu a gasolina se espalhando ali pelo carro, se espalhando por todos os lugares, ele entrou em pânico. Ele saiu correndo e começou a chutar ali o que restava do para-brisa para tentar tirar o para-brisa e tirar o Ian Gillan antes que o cigarro inflamasse a gasolina e botasse fogo em tudo ali. Mas, aparentemente, o cigarro apagou com a gasolina. O Peter disse que ele viu a gasolina chegando no cigarro, na boca do Ian Gillan, o corpo dele todo se cobrindo de gasolina, e ele percebeu que o cigarro, ao invés de dar a ignição para iniciar um incêndio que poderia ter levado o Ian Gillan a óbito, o cigarro encharcado de gasolina apagou. O cigarro ficou todo molhado e apagou a chama ao invés de provocar o incêndio. E por causa disso ele conseguiu ali, com muito esforço, tirar o Ian Gillan de dentro do carro, todo cheio de gasolina e cheio de pedaços de vidro. E sendo dois bons ingleses, Peter e Gillan olharam um para a cara do outro, olharam ali para aquele carro. O Gillan pensou: fui salvo por um milagre. O que nós vamos fazer agora? E o Gillan pensou: já sei, vamos voltar ao pub e beber a outra garrafa de tequila. A letra de Trash também apresenta alguns outros personagens. The Ladies of the Manor eram as groupies que ficavam ali em busca de algum astro do rock and roll, e elas estão incluídas na música porque, como eu disse, Ian Gillan era um taradão. E por isso ele fez essa singela homenagem às caridosas moças que moravam por ali. Já o Green Fly, citado na música junto com Peter, de acordo com o que o Peter contou, não estava ali na cena, não estava ali no momento do acidente. Mas ele era o jardineiro ali do Manor. E aparentemente esse acidente, além de ter causado um enorme estrago no carro, que teve perda total, claro, também causou um enorme estrago no gramado. Então o Ian Gillan resolveu fazer essa pequena homenagem ao Green Fly, que era o jardineiro do Manor.
que provavelmente teve muito trabalho nos dias seguintes. E claro, depois que eles terminaram a segunda garrafa de tequila no pub, eles voltaram para Manor e o Ian Gillan pegou a chave do carro destruído do Bill Ward e colocou ali junto do porta-chaves onde estavam as outras 3 chaves dos outros 3 carros, como se nada tivesse acontecido. Ele não falou nada para ninguém e simplesmente foi dormir como um dia normal, como outro qualquer. No dia seguinte, os outros membros da banda viram ali o carro destruído, o Bill Ward ficou louco ali, falou, meu Deus, o que aconteceu? O Bill Ward, que estava num processo de desintoxicação, ficou com medo de ter sido ele mesmo responsável por ter causado aquele acidente, e ele ficou pensando, nossa, será que eu matei alguém? Será que eu peguei o carro? Será que eu saí à noite? O que eu fiz? O Bill Ward ficou louco ali, até que alguns dias depois, só alguns dias depois, ele ficou sabendo por terceiros que o Ian Gillan foi o responsável por essa incrível proeza de destruir o carro novo dele. E claro, Bill Ward, como sendo mais um inglês maluco, fez um ato de retaliação, mas essa é outra história. Aparentemente, Trashed é a música preferida de Ian Gillan no seu tempo do Black Sabbath. Tanto é que em 2011 ele regravou essa música num disco onde ele fazia algumas releituras das principais músicas que passaram por sua vida. Inclusive é uma versão que conta até com a participação do Tony Iommi. Não é uma versão tão visceral como a versão original que contava com Bill Ward e Geezer Butler, mas é uma versão legal que, se eu fosse você, iria ouvir depois. Eu vou deixar até o link aqui dessa música para você ouvir depois do que você terminar de assistir esse vídeo. Outro fato curioso sobre Trashed é que essa música não foi tocada ao vivo no tempo de Ian Gillan na banda e até onde eu sei nunca foi tocada ao vivo, pelo motivo que não faço a mínima ideia. Se você souber o motivo, escreve aí, me diz, especula, fala por que os caras não tocaram Trashed ao vivo, mas eu sinceramente não encontrei nenhuma explicação para esse fato. Só sei que não tocaram, apesar de ser uma das músicas favoritas do Ian Gillan daquele tempo. Outro fato curioso sobre Trashed, essa música do Black Sabbath que fala sobre essa noite insana do Ian Gillan, é que em 1985, um grupo chamado PMCR, que era um grupo de pais americanos conservadores lutando pela moral e pelos bons costumes da juventude, decidiu se reunir ali e tentar banir e boicotar algumas músicas que eram perigosas para a juventude, que eram perigosas ali para as crianças, para as pessoas ouvirem. E Trashed foi uma dessas 15 músicas consideradas das mais perigosas e nocivas para a sociedade americana. Só porque falava sobre bebedeira, sobre dirigir em alta velocidade, sobre autodestruição. Só mais uma noite comum ali na vida do Ian Gillan quando ele tinha 30 anos. Você sabia que a letra de Trashed foi baseada em fatos reais? E você sabia que o Ian Gillan quase morreu pela segunda vez em Manor por causa desse acidente? E que por pouco, mas que por muito pouco mesmo, ele saiu ileso dessa? Tão ileso e aparentemente com a consciência limpa que escreveu uma letra sobre essa noite maluca de bebedeira e velocidade. Pois é, meus caros amigos. Se você sabia, escreve aí embaixo. Se você não sabia, também escreve aí embaixo. Se você não sabia que o Gillan, inglês de 30 anos, era um cara completamente maluco, escreve aí também. E no mais, é aquilo. Se você não for seguidor do canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu curtir aí para fortalecer o rolê e a gente se vê numa próxima. Valeu?